Olá, muito boa noite para você, meu amigo, boa noite para você, minha amiga. Agora são 7 horas mais 1 minuto, tá começando mais uma edição do seu DF Notícias, agradecendo desde já pela sua audiência, pelo seu carinho e o nosso encontro de todos os dias, você já sabe, né? É sempre a partir das 7 horas da noite, aqui no canal 11.1, ao vivo, de 7 às 8 horas, você fica sabendo tudo o que acontece no Distrito Federal e também no entorno da capital, com todos os detalhes, porque você já sabe, né? Aconteceu, virou DF Notícias. E a gente segue trazendo para você os destaques de hoje, porque quinta-feira, dia 25 de fevereiro, o Brasil vai parar. Adivinhe por quê? Flamengo ou Internacional irão levantar esta taça? Em quem vai levantar esta taça? É o Fla? É o Inter? Olha, e ainda hoje você não pode perder. Deixa eu fazer uma pergunta, você sabe como funciona o banco de horas nas empresas? Pois é, tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na TV União, canal 11.1, porque esse é o seu programa DF Notícias. Agora são 7 horas mais 3 minutos, a gente começa o nosso DF Notícias trazendo a seguinte reportagem. A campanha de vacinação contra Covid-19 no Distrito Federal será ampliada a partir desta sexta-feira, ou seja, a partir de amanhã. Acompanhem todas as informações com ele. O nosso repórter Francisco Coelho traz tudo o que você precisa saber aqui, ó, na tela do DF. A campanha de vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal será ampliada a partir desta sexta-feira, beneficiando a população de idosos com 75 a 78 anos. Outra novidade é que, a partir desta quinta, o público-alvo poderá fazer o agendamento da primeira dose pela internet. A Secretaria de Saúde decidiu ampliar o grupo prioritário após a chegada de 25.500 doses da vacina para a Covid-19, produzida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade Britânica de Oxford. Tá, eu tô reparando nessas agulhas gigantes. Para quem tem medo de vacina, tem que enfrentar. É um desafio que, de fato, pode salvar a sua vida, portanto, não tenha medo da vacina não, hein? Dói, mas serve para salvar a sua vida, né? Agora, lembrando que a partir dos 76 anos, tá bom? A partir dos 76 anos, a vacinação para você, tá? Agora a gente segue o nosso DF Notícias trazendo uma informação muito importante para você que tem filhos em idade escolar. Olha, o governo do Distrito Federal afirma que é preciso voltar às aulas na rede pública com extrema urgência. E quem traz os detalhes é o nosso repórter Matheus Moura. Aqui, ó, na tela. Volta às aulas presenciais na rede pública é urgente, diz Ibanez. Durante a inauguração de escola em Santa Maria, o governador mostrou-se preocupado com o tempo dos alunos fora da sala de aula. Governador Ibanez Rocha disse ser urgente o retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal. Pelo calendário oficial, a volta está programada para dia 8 de março. A declaração do chefe do executivo local foi dada na manhã desta quinta-feira, durante uma série de compromissos em Santa Maria. Abre aspas. Sei da reivindicação dos professores e da legitimidade dos educadores no que diz respeito à vacina, mas não podemos mais prejudicar as nossas crianças. Elas são exatamente as mais necessitadas, ressaltou o Ibanez, durante a inauguração da reforma da Escola Classe 1 do Porto Rico. Tá aí, né? Agora são 7 horas mais 6 minutos. Eu te pergunto, estamos em um momento onde as aulas precisam voltar de fato? Essa criançada já está preparada para as aulas presenciais, né? Nesse momento onde a vacinação está acontecendo, será que não compensa esperar mais um pouquinho ou não? Já estamos prontos para mandar os nossos filhos para a escola, né?
Mesmo com distanciamento, com todos os protocolos de segurança, será que as crianças estão preparadas para isso? Eu preciso de você participando aqui no nosso DF Notícias. Mande a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Está aparecendo na sua tela agora o nosso WhatsApp e eu quero saber de você. E aí, as nossas crianças já estão preparadas para voltar às aulas ou dá para segurar mais um pouquinho? Tendo em vista que, né, é um problema enorme, né? São as crianças fora da escola, de certa forma, prejudica um pouco essas crianças. Então, como dizem, estamos entre a cruz e a espada. Mas eu quero saber qual é a sua opinião. As crianças já estão prontas para voltar às aulas? Mande a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Tem um QR Code também que aparece na tela. Você acompanha o QR Code aqui, ó. Nesse cantinho aqui você pode escanear com o seu celular. Abre a câmera do seu celular. Aí você vai escanear este QR Code e será redirecionado ao WhatsApp, onde você pode participar não só dessa nossa enquete de hoje, mas de toda a programação aqui da TV União, tá bom? Agora são 7 horas mais 7 minutos e mais um bebê foi esquecido dentro do carro. Meus amigos, um absurdo, né? Nós vamos saber o desfecho dessa história direto da redação com o nosso repórter Júlio César. Ô, Júlio, a gente acha que isso, né, é difícil, é impossível, mas infelizmente isso acontece com uma frequência enorme. Conta pra gente qual foi o desfecho desse esquecimento. Pois é, Bruno, boa noite a você, boa noite a todos que estão acompanhando o DF Notícias. Tem se tornado cada vez mais comum, mas em alguns desses fatos aí acontecidos, infelizmente o desfecho não é nada bom, né? Infelizmente as crianças aí acabam sofrendo com isso e muitas das vezes acabam perdendo a vida. Bruno, o que aconteceu? Olha só essas imagens que nós vamos colocar agora. Um bebê de 1 ano foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar trancado dentro de um carro, Bruno. Detalhe, esse carro era blindado. Era não, é blindado, certo? E isso aí dificultou, inclusive, o momento do resgate, porque um carro blindado, ali apesar dos bombeiros com diversos tipos de acessórios para poder quebrar vidros e tudo mais, tiveram uma dificuldade tremenda para poder resgatar esse bebê. Bruno, o que acontece? A mãe parou em frente a uma loja de roupas femininas e simplesmente trancou a chave dentro do carro. Ela não tinha a chave reserva, provavelmente, como todo mundo tem a mania. Então, Júlio, isso se trata, na verdade, de uma fatalidade. Ela não esqueceu o bebê por displicência, mas sim pelo fato da chave ter ficado dentro do veículo e o veículo ter travado as portas. Foi isso que aconteceu? Na verdade, Bruno, o que aconteceu, na versão dela, foi essa. Outras testemunhas disseram que ela foi até a loja e depois percebeu que a criança estava dentro do carro e ao voltar também viu que a chave estava presa dentro do veículo, né? Um veículo desse aí blindado, obviamente, não é um carro muito antigo e os carros mais atuais têm aquele sistema de chave dentro do veículo, ele não tranca de forma nenhuma, a não ser que alguém acione a trava por dentro. Mas enfim, ela alegou que essa chave estava dentro do veículo e acionou os bombeiros. Os bombeiros chegaram até o local e tentaram quebrar o vidro para ter acesso a essa criança, para tirá-la de dentro do veículo e a dificuldade foi tremenda, Bruno. Como você acompanhou nas imagens aí, pôde ver que não foi fácil fazer o resgate dessa criança. A criança... Mas, Júlio, pois não. A pergunta que não quer calar, essa criança foi resgatada com vida, foi resgatada com algum tipo de ferimento, ou nem deu tempo disso e teve um pronto socorro e um pronto atendimento? Graças a Deus, o desfecho desta história, ela, apesar de dizer positiva, teve um lado ainda, um lado ruim, pelo fato da criança ter sido resgatada viva, foi levada ao hospital e ela teve todos os cuidados ali, ela teve que ser feito diversos exames e a única coisa que foi constatada é que ela teve ali um pouquinho de vermelhidão na pele, né? Ela ali perdeu um pouco de líquido, né? Então ela precisou ali passar por um tratamento com soros e antibióticos, mas graças a Deus dessa vez o desfecho foi positivo. A criança não perdeu a vida. Mas em outros casos, Bruno, a gente tem visto aí por muitos anos os pais que têm esquecido os filhos dentro do veículo e muitas das vezes acabam perdendo a vida por conta principalmente aí do aquecimento dentro do veículo e a falta de ar, né? Obviamente o carro aquecido ali, o oxigênio diminui bastante e uma criança já não tem tanta
facilidade de respiração e acaba aí morrendo por insuficiência ou até mesmo por queimaduras, enfim. Não é nem bom falar sobre isso. O que vale ressaltar, Bruno, que essa matéria sirva de lição para você que tem crianças que leva na cadeirinha. Tome muito cuidado com essas crianças. Às vezes a criança dorme na cadeirinha, os pais acabam saindo do veículo. Serve também para um alerta que ajuda também você a sempre fazer uma vistoria dentro do carro, para não deixar os objetos dentro do carro. E dessa forma, você pegando essa mania de tirar tudo ali da vista do carro, você também vai utilizar dessa plataforma para poder sempre estar observando o seu carro. E aí, no momento ali que geralmente as pessoas estão ali com problemas psicológicos, às vezes chateadas ou perturbadas com alguma coisa, ela já com essa mania, certeza que ela vai sempre estar olhando dentro do carro e aí ela não vai cometer esse ato. Bruno, geralmente os carros têm sido arrombados por conta desse esquecimento. Agora, mera lá esquecer uma criança, como também a gente passou, se eu não me engano, foi no início de janeiro, um cachorro que estava preso dentro do carro e foi nas mesmas circunstâncias. A pessoa saiu de dentro do veículo e esqueceu o cachorro dentro do carro. Graças a Deus o bombeiro conseguiu resgatar o animal e o animal também não teve nenhum tipo de sequelas. Essa criança só foi uma vermelhidão na pele por conta do calor excessivo, mas ela já encontra-se em casa. O hospital informou que ela sofreu uma desidratação, mas ela aí já com os medicamentos já está, graças a Deus, de volta aos braços da família. Olha, Júlio, que susto, viu? Para uma mãe presenciar uma cena como essa, o seu filho preso dentro do veículo, seja por displicência ou até mesmo por um acontecimento do acaso, né? O carro bloquear as portas e ver essa criança dentro de um veículo com um sol tremendo, porque aparentemente ali nas imagens a gente consegue ver, né, que as pessoas estão fazendo sombra ali na luz do dia, então a gente consegue entender que tem algum tipo de sol ali, se é forte, se é fraco, não dá para saber. Mas ali em Jundiaí todo mundo sabe que faz um sol para cada habitante, então é muito quente ali. Então, para uma mãe ver uma cena como essa é coisa de filme de terror, né, Júlio? Pois é, né, Bruno? Graças a Deus. Bem lembrado, esse fato aconteceu em Jundiaí, em São Paulo. Graças a Deus, Bruno, foi pouquíssimo tempo em que essa mãe ali, segundo informações, saiu e voltou e percebeu que a criança estava dentro do carro, né? Porque geralmente demora a ficha cair e aí já chega a um ponto até desidratação muito grave, severa, por exemplo, e queimaduras. No caso, ela voltou muito rápido para próximo do veículo e ela mesmo que acionou os bombeiros, Bruno. A dificuldade disso tudo foi por conta do carro que é blindado. Nas imagens você pode ver a dificuldade dos bombeiros ali com a marreta para quebrar o vidro e não estavam conseguindo, mas graças a Deus ali eles conseguiram acesso a essa criança e o final foi muito bom. Muito bem, Júlio, obrigado pela sua participação. Que bom que teve um final feliz nessa história aí da mãe que esqueceu o bebê dentro do veículo. Porém, a seguir você não pode perder. Justiça do DF condena médico por morte de um bebê no Hospital Regional de Ceilândia. Agora você fica com as imagens aqui do Distrito Federal, ali é o Estádio Nacional Mané Garrincha. Agora são 7 horas mais 15 minutos, fazendo 22 graus aqui no Distrito Federal, sem nenhum sinal de chuva. A todos uma ótima noite, já voltamos. Agora são 7 horas mais 22 minutos, esse é o seu DF Notícias no ar. De segunda a sexta, às 7 horas da noite. Agradeço muito a você pela audiência e pelo carinho, viu? Olha, tudo que acontece no Distrito Federal você acompanha aqui no DF Notícias. E você aí do outro lado, tem uma sugestão de pauta? Tem um buraco aí na sua rua? Tem um quebra-mola que deveria estar aí, né, no trânsito para diminuir a velocidade. Não tem quebra-mola? Os carros estão passando em uma velocidade muito grande? O transporte público está caótico? Manda pra gente aqui no nosso WhatsApp a sua sugestão de pauta, teremos um enorme prazer em atender a sua sugestão. E o nosso Instagram também está à sua disposição, viu? @programa DF Notícias, por lá você pode mandar a sua sugestão de pauta, pode marcar também o nosso Insta aí nas suas postagens, fique à vontade. Será muito bom ter você sempre pertinho aqui do DF Notícias, tá bom? A gente abre o programa falando de um assunto triste. A Justiça do Distrito Federal condena médico por morte de um bebê no Hospital Regional de Ceilândia.
e nós vamos entender tudo sobre este caso com o nosso repórter Matheus Moura. Aqui, ó, na tela. Um médico do Hospital Regional de Ceilândia foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, acusado pela morte de um bebê durante o parto. Por não ter antecedentes criminais, ele pegará de 1 ano e 4 meses de reclusão, mas em regime aberto. A decisão é do juiz João Lourenço da Silva, da 3ª Vara Criminal de Taguatinga, e atendeu ao pedido da Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde Provida, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. De acordo com o processo, o obstetra era responsável pelo pré-natal da gestante e teria sido negligente ao não solicitar os exames necessários para investigar a causa do sangramento materno e confirmar as condições de vida fetal. A sentença desta última terça-feira sublinha que, abre aspas, em vez de agir conforme a boa literatura médica, o denunciado prestou um atendimento incompleto e essa falta foi determinante para a piora gradativa da vitalidade fetal, que culminou no óbito intraútero. O magistrado ainda acrescentou que o especialista tinha plena consciência dos atos delituosos que praticou e era exigível que se comportasse de conformidade com as regras técnicas da sua profissão de médico. Tá aí, justiça seja feita. O que a gente pode acompanhar no sistema de saúde aqui do Distrito Federal é que em alguns momentos médicos estressadíssimos, cansados pela quantidade de pacientes que estão aí na rede pública de saúde. Isso é algo normal. Infelizmente, o sistema de saúde aqui do Distrito Federal está abarrotado, está lotado até as tampas, né? E nada justifica um médico atender um paciente com desdenho. O que nós acompanhamos nos dias de hoje são aqueles médicos, não generalizo, mas aqueles médicos que o paciente entra para fazer a sua consulta, ele acessa o seu computador, pesquisa no Google e sai dando aí todos os diagnósticos que ele acha cabível, né? E vou te dizer um negócio, o sistema de saúde do Distrito Federal precisa melhorar, mas precisa melhorar muito. É inadmissível que um médico trate o seu paciente com total descaso. E se errou, tem que pagar. Neste caso, uma vida foi ceifada de um bebê por conta de uma negligência médica. Então, que a justiça seja feita. Agora são 7 horas mais 26 minutos, vamos falar do leão. Receita libera programa do Imposto de Renda 2021. É possível adiantar o preenchimento da declaração. A entrega deverá acontecer aí até o dia 1º de março. Olha, meus amigos, não esqueça, você entrega dia 1º de março e tem até o dia 30 de abril. E o imposto de renda, a declaração do imposto de renda é coisa séria. Não deixe de fazer a sua ou você vai ter um problema, um desgaste que você não tem noção. Vamos acompanhar essa reportagem com o nosso repórter Francisco Coelho, aqui ó, na tela. A Receita libera hoje o programa do Imposto de Renda 2021. É possível adiantar o preenchimento da declaração. A entrega deverá ser feita entre os dias 1º de março e 30 de abril. Está obrigado a declarar quem recebeu em 2020 rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Beneficiários do auxílio emergencial que tiverem rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76 em 2020 também estarão obrigados a declarar o imposto de renda. Agora são 7 horas mais 28 minutos e o leão do imposto de renda não brinca, não alivia para ninguém. Então, se você teve um rendimento superior a R$ 28 mil, é bom fazer a sua declaração ou, caso contrário, você vai ter um problemaço. Tendo em vista que a Receita Federal dos na horas, né, do posto na horas não está funcionando. Você será redirecionado ao setor de autarquia sul.
aonde o serviço é lento, o negócio é complicado. Então, se você tem a chance de fazer a sua declaração, não marque bobeira, faça isso exatamente agora, imediatamente, tá bom? A todos uma ótima noite, são 7 horas mais 29 minutos e nós voltamos a falar sobre direitos do trabalhador. E hoje vamos abordar um assunto importantíssimo. Esse assunto se chama banco de horas. E nós vamos direto para a redação falar com o Júlio César, saber como é que funciona esse banco de horas, quais são os benefícios do funcionário, os benefícios, né, do empresário com este banco de horas. Conta pra gente, Júlio César, boa noite. Boa noite, Bruno. Das piores dúvidas, né, uma das maiores, vamos colocar piores não, uma das maiores dúvidas dos trabalhadores é referente ao banco de horas. Como ele funciona? Aonde isso traz benefício para o empresário e para o empregador? Para o empregado e para o empregador. Veja bem, Bruno, se você, por exemplo, fez, digamos, num dia, 2 horas a mais no seu trabalho, você pode agregar essas 2 horas no seu banco de horas, que pode trazer benefício, por exemplo, para uma folga. Se você juntar aí 6 horas e, de repente, em comum acordo escrito ou verbal com o seu patrão e você decidir usar esse tempo que está dentro do teu banco de horas para tirar um dia de folga, é possível. Mas também você pode receber isso em dinheiro, ou seja, traz benefícios para o empregado e para o empregador. Para onde traz o benefício para o empregador, Bruno? Por exemplo, o patrão precisa de um trabalho extra do seu funcionário. Ao invés dele pagar a hora extra, ele pode acionar o sistema de banco de horas. Dessa forma, futuramente ele pode pagar essas horas extras que agora pertencem ao banco de horas ou pode garantir com que o funcionário tenha esse benefício de utilização dessas horas para um momento de folga ou até assim agregar aí durante as suas férias. Mas nós temos um VT que explica com mais detalhes como tudo isso funciona. São as 5 dicas que nós vamos trazer toda semana para poder esclarecer, principalmente na área trabalhista. Vamos assistir. O banco de horas pode ser firmado por um acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Se o banco de horas estiver previsto em convenção ou acordo coletivo, o período para compensação das horas podem ser de até 1 ano. Nesses casos, as decisões coletivas prevalecem sobre a lei, quando dispuserem sobre o banco de horas anual. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. O aprendiz não pode fazer compensação de jornada. Caso o contrato de trabalho seja rescindido sem que tenha havido a compensação integral da jornada, o empregado terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Para mais informações, acesse @Programa DF Notícias. Pois é, Bruno, no nosso Instagram, Programa DF Notícias, nós vamos deixar mais informações esclarecendo, mas se você que está acompanhando aí o Programa DF Notícias, tiver alguma dúvida, você pode enviar para o nosso WhatsApp, porque aí nós vamos estar esclarecendo não só aqui no programa, mas também lá no nosso Instagram. É importante lembrar, Bruno, que o banco de horas é benefício para ambas as partes. As pessoas tinham muitas dúvidas referente a isso, alegando em algumas ocasiões de que, na verdade, iriam trabalhar, iriam fazer hora extra e no banco de horas tudo seria perdido, mas na verdade não, traz benefícios sim, eles podem utilizar dessa forma para tirar uma folga ou futuramente receber isso em dinheiro, flexibiliza em benefício das empresas, também do empregado, é uma ótima opção e também garante um emprego para esses funcionários aí que precisam manter o seu quadradinho funcional, Bruno. É aquela velha história, né? Tem que ficar bom para ambas as partes, né? Um acordo muito tranquilo, desde que fique bom para as duas partes. Não adianta você impor a sua verdade. O importante é você ter uma parceria com seu funcionário e que ambos estejam, né, tranquilos quanto ao que foi acordado com relação ao banco de horas, né? Ô, Júlio, essa questão de banco de horas se aplica em todos os casos ou em alguns casos isso não se aplica?
Não, na verdade, em todos os casos se aplica sim, Bruno. Só na questão aí do menor aprendiz que não se aplica, né? A lei diz que nesse caso não se agrega banco de horas no menor aprendiz, né? Que muitas empresas utilizam dessa plataforma para incentivar o emprego, principalmente para as crianças carentes que estão estudando, né, estão se esforçando. Então, uma forma de ingressar aí dentro do ramo trabalhista. Bruno, essa lei, ela é de 9.601 de 98. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode consultar essa lei. Vou repetir, 9.601 de 1998. Você pode acessar aí na sua internet, você vai ter mais informações. Existem, claro, adendos aí da nova CLT, mas é um assunto que deve ser trabalhado com mais tempo. No nosso caso, nós estamos trazendo uma prévia e uma informação, 5 dicas para que você possa ter um entendimento mais claro e amplo sobre esse assunto. Se tiver alguma dúvida, pode enviar para o nosso Instagram ou nosso WhatsApp. Eu estou só esperando o Russo colocar aí para a gente poder, porque eu não tenho um número de cor, né? Aí tá aí a tarjinha aí, então pode falar o número aí, Bruno, para todo mundo mandar pra gente. Júlio César. 981940225, tá aparecendo na sua tela nesse exato momento. Esse é o nosso WhatsApp para você participar sempre que quiser. E segue, né, aquela enquete que eu fiz no início do programa. E aí, você é a favor do retorno das aulas presenciais? A molecada já está pronta para voltar às aulas? Ô, Júlio, quebrando esse protocolo, me diz a sua opinião como pai. Você acha que... Não vou fazer essa pergunta agora não. Pai, pode seguir seu raciocínio. Não, Bruno, vamos tocar nesse assunto, é importante. É muito importante porque também os pais têm muita dúvida a respeito disso. Olha só, o governo liberou essa plataforma de ensino à distância que eu acredito que vai permanecer. Mesmo depois que acabar essa pandemia, essa plataforma é excelente e tem funcionado não só nas escolas particulares, mas também nas escolas públicas. Mas nós devemos também, Bruno, colocar em mente toda a segurança não só das crianças, mas também dos professores. O governador Ibanez falou numa entrevista que ele quer mesmo que volte às aulas presenciais, mas infelizmente não foi possível colocar os professores aí no grupo de vacinação. Então essa parte também é de se preocupar bastante, porque as crianças, elas já estão naquele grupo ali de, né, que não oferece risco, elas, eu esqueci o nome da palavra, mas elas não contraem o vírus. São assintomáticas. Assintomáticas, exatamente. Então, as crianças, já, digamos assim, elas têm mais facilidades para poder lidar com esse vírus. Já os professores já estão ali acima dos 30, 40 anos, tem professores aí de 20, 18, enfim, são pessoas que se desenvolveram aí nos estudos, mas as pessoas que já têm idade e entram no grupo de riscos, eles podem contrair esses vírus das crianças. Então, existem preocupações de ambos os lados. No meu caso, eu acho que isso deve ser analisado com muito carinho para a gente não fazer digamos ali, uma explosão de contaminação nos professores, as crianças nem tanto. Júlio, sem generalizar, mas já puxando a orelha, esse mesmo grupo que fica falando que as crianças não podem voltar às aulas ou que podem voltar às aulas, é esse mesmo grupo que está nas casas de show nos fins de semana, né? Tá nos bares todos amontoados, sem distanciamento. Então, assim, né, até que ponto essa discussão vale a pena a gente puxar a orelha ou não? Não sei, mas trazendo diversos pontos de vista. Talvez esse seja o momento dos alunos voltarem às escolas? Não sei, talvez. Por isso que eu fiz uma pergunta para você que está do outro lado. Responda para a gente. Os alunos já estão prontos a retornar às aulas? Vamos ver aqui, Júlio. Quebrando mais uma vez o protocolo, deixa eu ver aqui se a gente já tem uma resposta aqui. Olha, temos sim, ó. A Luciana de Ceilândia Norte diz o seguinte: os nossos alunos estão prontos para voltar às aulas, porém, só deve voltar às aulas quem já teve Covid-19. Quem não tem nenhum caso de Covid-19 em casa, não deve mandar os seus filhos para a escola. Bom... Interessante. Bruno? É uma discussão, né? Ô, Bruno. Oi. Nós temos aí agora, vamos colocar as escolas particulares, que eles adotaram um método muito interessante. E eu acredito que pode ser adotado sim nas escolas públicas. Por que não? Eles estão fazendo uma forma de rodízio. Ou seja, uma quantidade de alunos vão para as escolas durante uma semana e na outra eles assistem aula online.
No momento daquela semana que existem os alunos presenciais, a outra quantidade está assistindo aula online. E aí, posteriormente, existe esse rodízio. Muito interessante, tem funcionado nas escolas públicas. Nós temos que entender também que existe a outra vertente. Os pais precisam trabalhar, os pais já procuram um emprego, já com essa vertente de que o seu filho vai estar na escola naquele momento, naquele horário de trabalho. Então, sim, é muita coisa a ser analisada. Se existe uma forma de fazer a segurança dos professores em termos de higienização, então tudo isso tem que ser analisado e não fazer uma coisa de supetão. Como você bem falou, as pessoas que são literalmente completamente do contras, né, são as pessoas que vão aí para os bares nos finais de semana, né, que fazem festas clandestinas dentro de casa. Então, é um questionamento que a gente precisa da sociedade para a gente debater com mais veemência, e quem está em casa precisa também se manifestar para que a gente faça esse embate de forma bem legal. Essa é uma discussão para 365 dias de programa, viu? Ô, Júlio, obrigado pela sua participação, gente. A seguir, você não pode perder. Olha, os casos de dengue aqui no Distrito Federal caem 66%. É isso mesmo, meus amigos. Mas, ó, peraí, tem detalhes pra gente acompanhar. Agora são 7 horas mais 40 minutos. Eu quero que você acompanhe as imagens aqui do Distrito Federal, aqui no telão. Olha, são as imagens direto para a esplanada dos ministérios. Neste momento, o céu do Distrito Federal limpo. Agora 22 graus, 7 horas mais 40 minutos. Já voltamos. Agora são 7 horas mais 46 minutos, ótima noite para você. Quinta-feira, já sabe, né? Janela aberta pro fim de semana. Olha, muito feliz em ter o seu carinho, a sua audiência. Vem comigo de segunda a sexta, topa? Às 7 horas da noite, você acompanha o DF Notícias trazendo tudo o que acontece no Distrito Federal e no entorno da capital. Aconteceu, virou DF Notícias. E eu tenho um recado muito importante para você que está aí do outro lado. Olha, o DF registra uma queda de 66% nos casos de dengue. Entre as principais ações que motivaram a queda no número de contaminados pela dengue no plano piloto e no entorno, destacam-se as visitas domiciliares. Eu quero pedir as imagens para que você acompanhe, né? O nosso ilustra para que eu consiga trazer essa informação. Olha, o manejo ambiental, também a retirada de lixos, entulhos, a eliminação de sucatas e a utilização do fumacê é importante também para, né, esse combate. Então você que está aí do outro lado, conhece alguém, um vizinho seu que de repente tem uma bagunça, tem um entulho, olha, conversa com ele, faça aí um laço do bem, né? Tenta com seus vizinhos, com seus amigos, fazer uma vizinhança mais limpa, desentupindo as calhas, tirando as garrafas que estão com a boca para cima, deixando as garrafas com a boca para baixo, enfim. Você pode fazer a diferença e ajudar a essa porcentagem a aumentar cada vez mais, porque a dengue continua matando. Porém, tivemos uma queda de 66%. Essa é uma ótima notícia, viu? Agora, as ações no combate da dengue aqui no DF continuarão até amanhã, dia 26. Portanto, converse com seu vizinho. Veja se tem um pneu, se tem um entulho, se de repente aí onde você mora tem um carro abandonado e nesse carro tem aí aquelas poças de água limpa, né? Os mosquitinhos vai lá, põe um ovinho. E se você deixa para lá, a sua omissão pode custar a sua vida, a vida do seu próximo. Então, é importante ter essa aliança entre os amigos, entre os vizinhos, para que, né, esses 66% se tornem, né, 100% na queda de casos aqui de dengue no Distrito Federal, tá bom? Agora são 7 horas mais 49 minutos. O governo federal envia ao Congresso o texto do projeto de privatização dos Correios. A empresa é uma das maiores do país. E quem traz os detalhes é ele, o nosso repórter Francisco Coelho. Você aí, vem comigo, ó, na tela. O presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou ao Congresso Nacional o texto base do projeto para a privatização dos Correios. Estavam presentes o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro secretário de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Agora, audiências públicas serão realizadas para definir como será a venda da estatal, se será venda direta ou por partes. O presidente... Muito bem, cortou, mas quis dizer o seguinte, que o presidente está aí, né? Vamos ver se vai privatizar mesmo os Correios, se não vai. O importante é que se acontecer, né? Se houver a privatização dos Correios, que seja privatizada por uma empresa séria, que venha trazer aí o trabalho dos Correios como um trabalho sério. E para que o contribuinte tenha um serviço de excelência. Isso que é importante nas privatizações, tá bom? Agora são 7h mais 50. Hoje um dia atípico. Sim, em um campeonato de pontos corridos, chegamos à reta final, onde saberemos quem ficará com este título de campeão brasileiro de 2020. Hoje tem Flamengo, tem Inter no campo também. Vamos saber quem vai, né, levantar essa taça hoje. É, todo mundo tremendo. Os flamenguistas, os torcedores do Inter estão aí, né, ansiosos para saber. Ô, Júlio, e aí? Quem será que vai dar? Vai dar o rubro-negro carioca ou o colorado gaúcho? Conta pra gente. Boa noite pra você. Boa noite, Bruno. Pois é, né? Hoje vai ser os jogos mais esperados aí dos últimos tempos, né? Porque o Flamengo aí conseguiu vencer o Inter e aí assumiu a liderança do campeonato. E aí os flamenguistas aí ficaram loucos, né? Imagina só, o Flamengo conseguiu assumir a liderança e a probabilidade de ganhar esse campeonato é muito alta. Hoje, às 21h30, vai acontecer esse jogo. Esse horário é o horário de Brasília. O líder do campeonato, com 71 pontos, o Flamengo, depende apenas da vitória sobre o tricolor paulista para conquistar o segundo título nacional consecutivo, o que seria, na verdade, o 8º de sua história, caso empate ou perca. Mas tem um detalhe, se empatar é preciso também um se, né? Se o Internacional não ganhar, aí ele vai levantar essa taça. Bruno, o Colorado enfrenta o Corinthians também a partir das 21h30 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Ou seja, hoje alguém levanta, hoje alguém pega nessa taça, Bruno. Ô, Júlio, diga aí. Hoje, na contramão, né, dos torcedores do Inter e do Flamengo, né, que estão aí nessa ansiedade para a vitória, teremos também a definição dos 4 rebaixados. Temos um time que precisa fazer um milagre. 12 né? gols. Existem memes de todos os lados dizendo que um exemplo, né, um exemplo dos memes é o Vasco, que está jogando desde das 8 horas da manhã para conseguir fazer os 12 gols. Então, não, assim, diversos memes na internet, mas, né, tem um pessoal aí que está sofrendo hoje também, né, Júlio? Pois é, Bruno, eu recebi vários memes aí falando a respeito de que o Vasco estaria aí mais ou menos jogando desde cedo. Será que dá para ouvir? Vou colocar aqui, tá fora do protocolo, mas a gente é assim mesmo. Programa ao vivo é assim, ó. Não deu não. Calma! Ó, pera aí, é ao vivo. Calma aí que a gente tá improvisando aqui uma coisa engraçada. Calma aí. Agora vai, ó. Pera aí. Graças a Deus a CBF liberou o Vasco já tá desde as 7 horas da manhã jogando, já tá 3-0 pro Vasco já. É o único time que foi liberado porque tá precisando de 12 gols. Pra quando chegar à noite, na hora dos outros jogos 9h30 da noite, pra ver se já tá 10-0 ou 11-0. Que é pro Vasco entrar à noite dependendo só de um ou de dois gols. Tá bom? Muita maldade. Isso é muita maldade. Não faça isso. Que isso, os vascaínos sabem que né, a gente torce muito pelo Vasco. Vai dar certo, vascaíno, força, vai dar certo. Mas se o Flamengo hoje ganhar, excelente. Mas aí, ó, Bruno, tem que ficar muito atento o Flamengo, porque o São Paulo também, ele vai com tudo, porque ele precisa entrar no G4. O São Paulo virou uma pedra no sapato do Flamengo nesses últimos jogos, que eu vou te dizer um negócio, tá coisa de louco. Mas o Corinthians também, ele precisa vencer para conseguir, né, a sua colocação dentro da Libertadores. Então, hoje não tem jogo fácil para ninguém, meu amigo. Pois é, o que não pode acontecer, Bruno, é o Internacional e o Flamengo empatar, entendeu? Porque o Flamengo vai perder por conta de saldo de gols. O Internacional está com 26 gols
e o Flamengo 21. Então, nessa ocasião aí, o desempate vai pelo saldo de gols e aí o Flamengo vai dar adeus à taça. Mas o que vai acontecer hoje, eu espero que o Flamengo ganhe, né? O Flamengo vem com desempenho aí sensacional, conseguiu aí vencer o Internacional, que também está jogando muito. Temos que tirar o chapéu porque o time está jogando demais, mas o São Paulo também vem com um grupo aí com boas estratégias e o Flamengo precisa se ater a isso. O detalhe é que São Paulo jogou na segunda-feira, o time está um pouco cansado, mas não quer dizer que eles não vão dar o sangue. Que bom. Né? E aí vem o meme também em cima do Flamengo, dizendo que o Rogério Ceni aí vai querer abrir as pernas por conta de São Paulo, que vai dar uma dorzinha no coração, lembrando da época de que ele pertencia ao clube, mas isso tudo aí não passa de brincadeira. Ele é um grande profissional e tem se destacado aí com essas, né, viravoltas do Flamengo aí. O que a gente espera agora é que haja um jogo com decência, que ambos os times, não só São Paulo e o Flamengo, mas também o Corinthians e Internacional, façam um jogo aí bem legal, que seja aí aquele show de bola que os brasileiros são acostumados a fazer, né? Como disse nosso querido Marcondes, que queria inclusive colocar imagens de São Paulo aí, da época que São Paulo era preto e branco, né? Bem da fase bem lá, né? Mas o Flamengo tem tudo para vencer. Percebi a sua imparcialidade. Não, sou flamenguista, não vou mentir. Como jornalista eu tenho imparcialidade, mas eu torço pro Flamengo sim. E é isso aí, abrir logo o jogo, não tem essa. Nós colocamos todas as informações. Meu ponto de vista é que o Flamengo ganhe sim, sou flamenguista sim. Beleza. E até daqui a pouco eu vou assistir o jogo. Tchau. Tchau, Júlio. E eu, na minha imparcialidade, também eu digo o seguinte, que vença melhor, parabéns ao Flamengo. Fiquem todos com Deus, juízo e responsabilidade ao assistir esse jogo, sem aglomeração. E é isso, gente. Juízo, fiquem todos com Deus e a gente se encontra amanhã às 7 horas. Fique agora com as imagens do DF. Tchau, tchau.